Eu andei refletindo bastante a respeito da condição humana, né? Andei pensando sobre o que move, né, a nossa vida aqui na Terra, o que nos faz todos os dias acordar, seguir em frente, fazer aquilo que precisa ser feito. Logicamente que tem pessoas que ao longo do caminho querem desistir, né? E tem muitas pessoas que não conseguem ver uma lógica, né? Não conseguem entender o funcionamento das coisas, né? A razão de ser de determinadas coisas, e aí, pela pessoa não aceitar aquela situação que ela está vivendo, ela simplesmente quer desistir. E o que eu quero dizer? Nós, enquanto seres humanos, se a gente for olhar para a gente como animais que somos, né? Somos animais, somos mamíferos, ainda temos essa condição. E no reino animal, a gente tem algumas motivações, né? No reino animal, a gente procura se alimentar para sobreviver. Então, muitos dos nossos impulsos, eles são impulsos que buscam a sobrevivência, né? Que a gente continue se mantendo vivo, né? Então, seja indo atrás de um alimento, indo atrás do seu sustento, seja mantendo a sua integridade física, psicológica e emocional, tudo isso diz respeito a essa necessidade de se manter vivo, de sobrevivência. E aí a gente tem um outro ponto que também ser não deixa de ser um ponto também que a gente possa relacionar com esse primeiro, que é a questão da perpetuação da espécie, né? E isso a gente vê no reino animal, mas a gente vê também no reino humano, né? Nos humanos. Então, os humanos também procuram perpetuar as espécies. E também, da mesma forma, a gente vai tendo ao longo dos anos as evoluções, né? As características que nos seres humanos passam a ser preservadas porque elas possivelmente são características que possam favorecer a existência humana, né? Que ele consiga sobreviver por mais tempo. Então, são as leis da sobrevivência, né? Da evolução das espécies. E observando tudo isso, eu fico me perguntando sobre qual é a diferença. Qual é então a diferença dos animais para os humanos? Porque parece que é a mesma coisa. A gente vê os animais lutando pela vida, né? Quando a gente vê, por exemplo, a gente vai num deserto e observa, né, os animais caçando, ou numa floresta, ou em qualquer lugar que seja, né, aquela caça, um procurando sobreviver, o outro procurando caçar, enfim, e isso vai, né, tem os seus predadores. E no reino humano, o que acontece? Nós temos pessoas que são pessoas que detêm o poder, são pessoas que detêm condições superiores de vida, e as outras pessoas que são as pessoas que são os vulneráveis, que são pessoas que trabalham para esse sistema, né? Eu penso assim, como as pessoas podem pensar que elas estando numa posição superior e o outro estando lá na posição inferior, tá tudo certo? Eu fico pensando assim, qual é a lógica, né, que está por trás disso? Porque eu só consigo pensar que as pessoas não se preocupam com os seus semelhantes porque elas pensam que quando morrerem tudo acaba. Eu só consigo pensar isso. Eu não sei se tem outra lógica, né, racional diferente disso, mas porque no momento em que você pensa que se eu morrer vai acabar, então não me interessa o que eu faço aqui, porque vai acabar. Eu tenho que viver da melhor forma possível. Eu acho que é essa lógica que a maioria das pessoas tem. E aí, a gente tem um pequeno problema, né? Que, assim, muitas pessoas podem levar
as coisas como crenças, né? Ah, crença religiosa, de que depois que morre não acaba e tal. Ah, porque Deus não existe. Ah, porque é assim mesmo. E assim, gente, se a gente for partir desse princípio de que Deus não existe, né? E de que os religiosos estão todos errados, que é só aqui mesmo. Se a gente for partir desse princípio, não teria problema nenhum, né? Da gente sair matando as pessoas. Que problema teria? Porque já que, eu vou morrer a qualquer momento e vai acabar, eu tenho que viver da melhor forma possível. É como se fosse lá no deserto. Eu tenho que caçar, eu tenho que sobreviver, que se exploda quem vai morrer ou não vai. Entende? Então, essa é a lógica que está por trás desse pensamento, que não faz nenhum sentido. E aí, por que esse pensamento não faz sentido, né? Porque a gente precisa primeiro se lembrar de algumas leis físicas. E a primeira lei física que a gente precisa se lembrar é de que a energia, ela não se perde, ela se transforma. Então, quando a gente morre, essa energia tem que ir para algum lugar. Aí vão falar assim: ah, fica aqui na Terra. Ok, mas a gente já tem experimentos, experiências que dizem que os nossos átomos, os elétrons e tudo mais têm consciência. Tem consciência. Embora exista muita gente resistindo a essa ideia, é uma coisa que foi comprovada num laboratório, né? Então, assim, e essa consciência, ela tá em tudo. E como é que faz? E aí? Depois que a gente morre, então, não acaba. E aí? Será que a gente não consegue começar a pensar o que a gente está fazendo aqui? Se a gente realmente quer ficar vivendo como animais, buscando sobrevivência e perpetuação de espécie? Será que é só isso? Será que tem mais? O que será que tem no nível acima? Num degrau acima disso? Quais são os desafios? Eu fico pensando, quais são esses desafios? Porque eu imagino que se a gente tivesse uma sociedade evoluída, nós teríamos um sistema colaborativo, nós teríamos um sistema em que as pessoas elas não iam passar necessidades e todo mundo teria acesso a todas as coisas. E embora tivessem acesso, não se preocupariam com as questões materiais, porque isso é irrelevante. Por que isso é relevante? Porque um dia tudo isso acaba. A questão material, as pessoas criam seus desejos e fantasias em cima de coisas que elas não têm. Elas querem o que elas não podem ter. E quando elas têm aquilo que elas não podiam ter, aí elas passam a querer outras coisas. E isso vai num ciclo infinito. É uma ilusão sem fim. Eu penso que num mundo evoluído, num sistema evoluído, isso não existe. Esses desejos irracionais não existem. Só existe uma coisa: ajuda mútua. As pessoas conseguem colaborar. Todos trabalham com um único objetivo, que é esse bem, a paz comum. Todo mundo vive em paz. E aí pode parecer utopia. Ah, não, as pessoas não vão conseguir viver assim porque não tem jeito. Existe a ganância, existe várias coisas. Enfim, isso existe, mas existe pela condição animalesca do ser humano. Por ele achar que ele tem que sobreviver e tem que perpetuar a sua espécie. Por ele achar que não tem nada depois. Só é tudo aqui. É por isso que existe as guerras, a fome, a intolerância. É por isso que existe, não tem outro motivo. As pessoas ficam só correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E vão continuar correndo atrás. E isso não tem fim, entende? Em que ponto a gente precisa chegar para entender isso, né? Eu fico me perguntando.
E tem pessoas que eu acho que sabem disso, mas elas negam, elas não querem aceitar. Elas não querem, elas sabem, mas elas falam, não quero aceitar, não aceito. É complicado, né? Assim, é um tanto quanto complicado. É difícil. Mas a gente tem um grande trabalho pela frente, né? Temos um grande trabalho pela frente que é fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas, que as pessoas consigam refletir sobre o que estão fazendo aqui de verdade. Não é possível que você está nesse planeta, se acordou aqui com um cérebro e um sistema nervoso, um sistema todo do seu corpo perfeito, simplesmente para você ficar comendo, bebendo, dormindo, fazendo sexo, enfim, fazendo o que for, fazendo só essas coisas. Será que é possível que a gente acordou aqui para isso? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Eu gostaria de entender. Porque eu penso que a lógica só pode ser a evolução. E para evoluir, precisa ter um novo entendimento, uma nova consciência, nova compreensão de pensamentos, raciocinar e ajudar, cooperar, auxiliar. Não simplesmente virar as costas e fingir que não é com você. Fingir que nada está acontecendo com você. Fingir que não é comigo, é com o outro. Não dá mais. Não tem mais jeito. A gente está assim num limite do nosso planeta, tanto em termos de pessoas, mas de situações que cada vez mais se agravam. E quanto mais pessoas, acaba que a gente tem uma quantidade maior de pessoas pensando e vivendo de determinadas formas. Então a gente precisa conscientizar essa população para que alguma coisa seja feita, né? É um grande trabalho que a gente tem pela frente, mas a gente vai conseguir sim com auxílio, com colaboração, com pessoas que consigam entender essa mensagem. É isso.